Então, boa tarde, meu nome é Daniela Oliveira e vou apresentar o meu trabalho, que é também tema da minha tese de mestrado, intitulado Depredação de vertebrados nativos voadores sobre pestes e insetos exóticos do eucalipto. Ao longo das últimas décadas, as plantações têm aumentado e com elas também a área do eucalipto tem vindo a aumentar exponencialmente devido a razões económicas, ocupando assim atualmente 26% da área florestal nacional. Com a introdução do eucalipto, também surgiram várias espécies de insetos associadas, algumas delas acabando por se tornar pestes em Portugal. No nosso território, as pestes têm causado diversos danos às populações de eucalipto, principalmente nas plantações. A peste principal é o gorgulho do eucalipto, ou Gonipteris platensis, e este alimenta-se das folhas nas copas das árvores, levando a uma desfoliação intensa, que por sua vez reduz o crescimento das árvores, causando assim enormes perdas económicas. Dentre as múltiplas espécies de insetos presentes no território nacional, para este estudo foram escolhidas apenas algumas, sendo uma delas o já referido gorgulho do eucalipto e também um dos seus principais parasitoides, Anaphes nitans. Para além disso, ainda foram escolhidas duas espécies de psilas bastante abundantes em Portugal, Eucalypti e Spatulata, que apesar de não serem muito problemáticas no nosso país, elas são em outras partes do mundo, daí também seria importante o seu estudo. Os métodos de controle aplicados atualmente no combate a estes insetos não são satisfatórios e, tendo isto em conta e também o sucesso obtido pela aplicação do controle biológico por conservação e outros ecossistemas, achamos então que os predadores vertebrados nativos voadores, neste caso aves e morcegos, podem então ser um potencial solução para este problema, visto estes apresentarem várias características vantajosas, como as aqui indicadas. Tendo tudo isto em conta, o objetivo principal deste trabalho foi então compreender se as espécies nativas se alimentam de insetos exóticos do eucalipto e ainda aferir se a taxa de predação varia de acordo com a abundância das pestes ao longo do ano, se varia de acordo com os predadores vertebrados, aves e morcegos, e também se varia com as características ecológicas dos predadores. Para além disso, pretendemos ainda compreender se as espécies nativas de morcegos e aves se alimentam mais frequentemente do gorgulho do que do seu parasitoide. De forma a responder a estes objetivos, foram então recolhidas espécies de aves de morcegos presentes junto a plantações de eucalipto. Estas amostras foram recolhidas no centro do país, nas regiões de Severo de Voga e Castanheira de Pera, e também em locais conhecidos como abrigos de morcego, também estes próximos a plantações de eucaliptos. Ainda no campo foi feito ainda outro procedimento para que tivéssemos noção da abundância dos insetos-alvo no local. Para tal, na primeira saída, foram selecionadas 10 árvores, aleatoriamente, de forma a mensalmente contarmos o número das pestes presentes no local. Para além disso, ainda foram capturados indivíduos de cada espécie para extrair o seu DNA. Esse DNA, juntamente com sequências apresentadas em bases de dados online, foram compiladas e utilizadas para desenhar primers específicos na região COI de cada espécie em estudo. Com estes primers, todas as amostras então foram analisadas para testar a presença ou a ausência dos respectivos, sendo que cada amostra só foi considerada positiva para uma das espécies-alvo se pelo menos 2 das 3 réplicas de PCR fossem positivas. Para além disso, os produtos de PCR de amostras positivas foram ainda sequenciados por Sanger para confirmar que apenas os insetos-alvo foram aplicados. Para analisar as amostras, foram criados GLMs com uma distribuição binomial e as características utilizadas como variáveis de resposta foram a massa corporal, a dieta principal, o comportamento de caça, a fenologia e também já referida a contagem de pestes no campo. Durante o período de captura, foram recolhidas um total de 660 amostras, 294 de aves de 29 espécies diferentes e 366 de morcegos de 10 espécies diferentes. Ao analisarmos as taxas de predação contra a contagem de pestes em Gonipteris platensis, foi encontrada uma associação entre o número de escaravelhos e inventos de predação, e ao contrário do que era esperado, devido a várias aves conhecidas se alimentarem ativamente de várias larvas, os resultados não mostraram qualquer associação entre os eventos de predação e o número de larvas. Resumidamente, quando existiam escaravelhos no campo, estes eram altamente predados, mas o mesmo não acontecia quando havia um elevado número de larvas. Nas demais espécies observadas, os psilis Eucalypti e Spatulata, não foi encontrada qualquer diferença significante no número de pragas contadas contra a taxa de predação. Passando aos predadores vertebrados, nos morcegos, ao contrário do que era esperado, e embora o número de amostras de morcegos fosse superior ao de aves,
a predação das espécies estudadas por morcegos foi limitada, totalizando um número extremamente baixo de positivos. Este número pode ser devido a vários motivos não exclusivos, podendo ser por causa das diferentes áreas entre os morcegos e aves, devido também ao período de atividade, ou mesmo o número de amostras ter sido insuficiente. Como podemos observar no gráfico, apenas obtivemos positivos nas espécies onde houve um número mais substancial de amostras, apesar destes nunca terem sequer alcançado os 5%, o que leva-nos a crer que se tivéssemos também um número mais substancial nas restantes espécies, também podíamos ter obtido mais positivos. Já nas aves, o número de positivos foi mais acentuado, havendo 39 positivos em Gonipteris platensis, 10 em Anáfeas nitans, 18 em Eucalipti e 22 em Spatulata. Aqui podemos observar que, tal como nos morcegos, o número de amostras em cada espécie não foi igualmente distribuído, e também podemos observar que as taxas de predação foram mais elevadas quando comparadas com os morcegos, algumas ultrapassando já os 50%. Aqui ainda podemos observar que as taxas mais elevadas foram todas na nossa peste principal, o gorgulho de eucalipto. Quando observamos as características de cada inseto-alvo, observaram diferenças em duas características em Gonipteris platensis. Uma delas foi na fenologia, onde observámos que as aves residentes atacam com mais frequência Gonipteris platensis do que as aves migratórias. Isto pode dever-se às aves migratórias que poderem preferir então alimentar-se de fontes de alimento previamente conhecidas, enquanto algumas podem nem sequer ocorrer simultaneamente com as espécies-alvo, tornando assim impossível para estas se alimentarem dela. A outra característica que apresentou diferenças foi o comportamento de caça, e observamos então que as aves que apanham insetos em voo após o avistamento predam Gonipteris platensis com mais frequência que as restantes. Esta informação vai de encontro à alta predação de escaravelhos observada, visto que na espécie esta é a única fase com a habilidade de voar. Levando-nos então a crer que os escaravelhos estão a ser capturados em pleno voo e não quando estão nas folhas do eucalipto, onde se alimentam e onde as larvas também estão presentes. Em Anáfeas, a única característica que apresentou diferenças foi a dieta principal, onde observámos que as aves que se alimentam com mais frequência de Anáfeas nitans são então as aves que têm uma dieta predominantemente insetívora. Esta predação é provavelmente involuntária, ocorrendo devido a estratégias de alimentação compartilhada entre os parasitoides e as aves, visto que estes parasitoides têm um tamanho reduzido e também são solitários, não os tornando ideais para uma predação ativa. Em Eucalipti não encontramos qualquer diferenças nas características avaliadas, embora tenha havido um sinal fraco para o efeito de comportamento de caça. Embora divididas em 3 categorias diferentes, as aves coletoras parecem então predar com mais frequência estas espécies do que as espécies restantes. Em Spatulata observamos diferenças na fenologia, onde observamos que as aves migratórias predam então com mais frequência Spatulata do que as aves residentes. As aves residentes têm territórios definidos, ao contrário das migratórias, que passam apenas parte do seu tempo em cada local, tendo então a competir por espaço e também recursos. Isto pode então levar a que as aves migratórias tenham de se alimentar de presas menores, neste caso Spatulata, já que as outras fontes estão a ser monopolizadas por espécies residentes. Na comparação entre o gorgulho e o seu parasitoide, observamos que o gorgulho é predado 4 vezes mais do que o seu parasitoide, e provavelmente as aves não terão então um efeito indesejado no controle do parasitoide, visto que os locais onde os principais problemas económicos causados pelo gorgulho acontecem em áreas onde o parasitoide é muito escasso ou mesmo ausente. Podemos então concluir com este estudo que, apesar das aves, como referido, predarem o parasitoide, o que poderia ser desvantajoso para a regulação do gorgulho, a taxa de predação observada foi 4 vezes menor do que a deste. Também encontramos evidências para um potencial controlo pelas aves nativas, visto que várias espécies foram encontradas a predar ativamente nos insetos em estudo. E tendo isto em conta, penso então que podem ser implementadas medidas conservacionistas, como a aplicação de ilhas e margens de bosque, de forma assim a potenciar o controle destes insetos por parte das aves, levando assim a uma diminuição da sua abundância e, consequentemente, a uma redução dos danos causados às plantas, mantendo-as dentro de um patamar económico viável. Antes de dar por terminada a minha apresentação, queria agradecer às instituições aqui referidas pela ajuda na elaboração deste trabalho e também queria agradecer-vos pela vossa atenção. Obrigada.